Bom, pessoal, boa noite então a todos. Vou deixar aí essa aula gravada, né? É, Como vocês poderem assistir aí depois. Bom, pessoal, enfim aí, né? Bom, mais uma vez aí, boa noite a todos. Meu nome é Anderson, né? A gente tem tempo aí, a gente não se vê aí. Vou ser o tutor, vou acompanhar vocês aí. Bom, hoje eu vou aí, pessoal, falar sobre as duas primeiras situações de aprendizagem. Onde a gente vai falar então sobre desenho, né? O desenho técnico e a metrologia. É a base, né, pessoal? Para toda a área mecânica ter uma boa noção de desenho, né? Então, devemos, por exemplo, caso formos mexer com a área de desenho, né, com um projeto, a gente tem que ter uma boa noção de desenho, né? Desenhar de forma rígida, né? Utilizando as normas e de uma forma clara, né? E além disso, se formos executores, né, de um projeto, temos que ter então uma boa leitura desse projeto, uma boa leitura e interpretação. Então isso é primordial, a gente reconhecer ali elementos do desenho que nos ajudem a entender, por exemplo, como vai ser fabricado uma determinada peça, um determinado conjunto, né? E o mesmo vale para as medidas, né? Então essas peças, elas têm uma medida. Então, para isso, a gente utiliza da metrologia, né? Da ciência das medidas, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos ver o contexto e ver o que que lá pede, certo? Então, primeiro lá, eixo mecânico. Então, um dia antes de sair de férias, a Dalton recebeu uma tarefa inadiável, fazer o controle de qualidade de um lote de 20 eixos mecânicos. Para isso, ele precisou entrar em contato com o escritório de projetos para solicitar os desenhos mecânicos das peças fabricadas naquele lote. Observe a imagem do eixo e do desenho mecânico enviado para ele. Então, aqui ó, a gente tem o desenho da peça, certo? Bom, então aqui, pessoal, essa é a minha peça, essa é a minha peça 3D, né? A gente sabe que no desenho, né, a gente vai passar no papel. Então, a gente tira essa dimensão de 3D e reduz ele a duas dimensões. Então, para isso, a gente vai colocar diferentes vistas, né? Bom, e a Dalton, então, precisa interpretar o desenho mecânico enviado pelo escritório, aplicando, então, os conceitos de normas de desenho, projeções ortogonais, cotagens, símbolos e convenções, representação em corte, para entender os detalhes e a funcionalidade, então, do eixo mecânico. Então, aqui, pessoal, eu tenho a minha peça, né, em desenho, com alguns detalhes, né? Então, por exemplo, eu tenho um corte, né? Tenho dois cortes e um corte aqui para ver um detalhamento de furo, né? Bom, então, pessoal, a gente tem primeiro aí uma parte para exercitar, ó. Cada parte aqui do meu desenho, então, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar, não fica, deixa eu colocar em, bom, é, vamos associar aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, seção A, o que que é isso? Eu vou detalhar o que é cada um deles. Isso aqui é um corte, certo, pessoal? Então é como se eu cortasse a minha peça em um determinado ponto ali para ver um detalhe, né? Então ver um detalhe. Isso aqui quer dizer que minha peça é maciça, ou seja, não tem nada ali que é vazado, não tem nenhum furo ou nada do tipo, né? Então de onde a gente vê isso, ó? É essa aqui, ó. Então é essa parte aqui. Bom, essa aqui de baixo, ela é como se eu pegasse uma parte ali do corte para verificar um furo interno. Então, como é esse furo? Então, esse furo aqui, eu estou vendo que ele é escariado, né? Tem tipo essa parte arredondada aqui embaixo, uma parte aqui que é cega, e aqui eu tenho um. Desculpa, pessoal. Então, aqui é um rosqueado, né? Então, aqui tem uma rosca interna, né? E qual que é a parte da peça? Essa daqui, ó. Essa outra parte da peça é uma seção, ó, onde eu tenho
uma parte ali, uma transição, e onde tem um rasgo de chaveta, ó. Então é essa daqui, ó, tem um detalhe do rasgo da chaveta. E esse outro aqui é um outro corte da peça, onde eu sei então que era, ele tinha um formato cilíndrico, foi cortado em dois lados e tá meio abaulado e tem um furo aqui do rosqueamento do lado. Então esse aqui, ó, é justamente essa parte aqui, ó. Então tá vendo que cada parte do desenho representa uma parte da peça? Então para isso é o desenho, para ver, para detalhar bem como uma determinada peça vai ser construída ou fabricada. Bom, no desenho, pessoal, o desenho à mão, ou seja, ele também no computador, por um AutoCAD ou outro programa de desenho, SolidWorks, que seja. Quem falar alguma coisa? Não? Bom, então deixa eu continuar. Qualquer coisa, pessoal, só levantar a mão aí, eu estou à disposição. Pode me interromper aí. Não, então, tudo inicia pela linha, né, pessoal? Então, para eu desenhar qualquer coisa, eu preciso de uma linha. E essas linhas, elas estabelecem padrões e elas vão ter variação conforme as recomendações da padronização do desenho. Então, a gente tem várias normas ABNT que regem essa parte do desenho. Então, para essa parte, por exemplo, da linha, é uma norma específica só para a linha. Então, a linha ela vai ter algumas características. Então, por exemplo, essa linha mais espessa ali, mais visível, ela é para contornos visíveis, para fazer o desenho principal ali, o contorno principal. Essa linha mais estreita, mais apagadinha ali, onde ela é aplicada para linhas de intersecção imagináveis, para linhas de cotas, para linhas auxiliares, para linhas de chamadas, as chamadas achuras e os contornos de seções abatidas na própria vista, e também linhas de centro curtas. Essa outra linha aqui, que não, ela não é reta, ela é um pouquinho ali, tem se fosse é feita à mão livre, por isso que ela chama contínua estreita à mão livre. Ela representa, então, limites de vistas ou cotas, seja elas parciais ou interpoladas, se o limite, então, não coincidir com limites de traço e ponto. Essa outra aqui que parece um eletrocardiograma, né? Ela chama contínua estreita em zigue-zague, ela é para desenhos confeccionados por máquina, né? Essa tracejada larga, ela é para contornos que não são visíveis, né? E para também arestas não visíveis. O mesmo é para tracejada estreita, que é para contornos e para arestas não visíveis. Esse traço e ponta estreita, ela pode ser aplicado para linhas de centro, né, onde eu vou representar ali pontos de um redondo ali para um furo, representação de furo ou algo do tipo. Linhas de simetrias, né, então onde tem peças que têm simetria, seja lateral, de outra forma, é para representar a simetria, que um lado é igual ao outro e trajetórias. E essa traço e ponta estreita, nas extremidades na mudança de direção, é para representar planos de corte. A gente vai ver aí que os cortes têm várias formas de representar ele. E o traço e ponto largo, ele é para indicar as linhas ou superfícies com indicação especial. E a traço e dois pontos estreitas, ela é aplicada para contorno de peças adjacentes, posição limite de peças, linhas de centro de gravidade e centros antes de conformação e detalhes situados antes do plano de corte. Bom, isso aqui, pessoal, tem necessidade de você decorar. Isso é à medida que você pratica o desenho e tem a norma ali ao seu lado, você consegue aplicar isso. Então, isso, pessoal, não tem como assim, eu vou saber, tem que saber tudo. Se não, nem eu, nem ninguém sabe isso. É só se for aquela pessoa que realmente é dedicada, que projeta, que vive apenas para o projeto, né? Então, a área de projeto, a pessoa, ela fica realmente especializa nisso. Você só tem que ter noção do que é uma coisa ou outra. Você não precisa decorar. Você tem que ter a norma do lado e a norma te ajuda em algumas coisas. Bom? Bom, então para fazer o desenho, pessoal, sair de uma peça 3D e jogar ela no plano em duas dimensões, eu preciso colocar ela em diferentes planos. E para isso a gente utiliza a projeção, né, que é a projeção em primeiro e terceiro diedro, né? O que são esses diedros? A gente pega dois planos, cruzam eles entre si em 90 graus e a gente obtém então quatro quadrantes, ou chama quatro diedros. Então, conforme eu observo esse objeto, ele vai ser projetado, tá vendo? Se eu olho essa peça por cima, ela vai ter essa projeção. Se eu olho ela para o lado aqui, ela vai ter uma outra projeção. Tá vendo? Então, conforme eu olho o ângulo de visão, ela vai ter uma projeção distinta, né? Que a gente chama aqui de observador
objeto e plano de projeção. Então, esses planos são justamente os meus planos de projeção. Você pode fazer a projeção nos 4 diedros, porém as normas internacionais utilizam mais o primeiro e o terceiro diedro. No Brasil, a gente utiliza o primeiro diedro. Alguns países, principalmente os países de língua inglesa e o Japão, utilizam o desenho no terceiro diedro, né? Então é só uma forma de padronizar, porque você pode fazer em qualquer diedro, mas aí vai, por questão de padronização até internacional, você tem que escolher um diedro ou outro, o primeiro ou o terceiro. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem uma representação que é o primeiro diedro. Então a gente vai ter aqui, ó, quatro. A gente vai ter então aqui, ó, é, 3 planos, né? A gente chama de perfil, frontal e o superior. Então eu vou projetar minha peça em 3 vistas. Então, se eu olhar minha peça nesse sentido aqui, onde eu estou passando o mouse, eu vou desenhar o perfil da minha peça. Então, o que que eu estou enxergando aqui? Um retângulo. Então, esse retângulo ele é projetado aqui. Se eu olhar ele de frente, por isso que chama de vista frontal, plano frontal, o que que eu estou olhando? Então, é sem, pessoal. Eu sei que tem a peça 3D, mas aqui é como se eu estivesse só olhando isso aqui, eu não conseguisse ver mais nada atrás. Por exemplo, eu estou vendo minha mão, só que, ó, eu sei da existência eu sei a existência da palma da minha mão, né? Por exemplo, vocês estão enxergando a palma da minha mão, mas eu estou enxergando é isso aqui, ó. Então, por exemplo, a palma da minha mão aqui, ó, está projetado. Então, vocês estão vendo só a palma da minha mão, mas vocês não estão vendo o dorso da minha mão. Então, é o que vocês enxergam no momento, né? Então, isso vale para a peça. Então, por exemplo, se eu olhar essa peça de frente, ó, aqui, que é, ó, eu tô vendo isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, eu estou projetando minha peça olhando de frente. Se eu estivesse olhando por cima, né, ou seja, eu estou olhando essa peça aqui de forma na área superior, aí eu estou vendo o quê? Eu estou vendo dois retângulos, só que como se fossem eles no mesmo nível. Então, é dessa forma. Então, eu estou desenhando o perfil. Nesse caso aqui, ó, se eu estiver olhando no perfil, ó, tá vendo que tem um tracejado? É porque justamente é uma linha aqui que eu não estou vendo, né? Então ela é tracejada. Então é uma aresta não visível para essa projeção. Então por isso que a gente utiliza então a linha mais larga, o tracejado. Aí a partir disso vocês vão percebendo. Então quando usa um determinado tipo de linha, se ela é mais espessa, se é mais fina, se é tracejado ou não, né? Então é a medida que a gente vai desenvolvendo a questão no desenho. Bom, a cotagem, pessoal, o que que é a cotagem? Bom, toda peça, né, toda peça ali, todo conjunto, ele tem uma dimensão. Eu preciso, ele tem uma dimensão ali, precisa ser projetado, fabricado, né, com dimensões. Não tem como eu fazer uma coisa sem uma dimensão, então eu preciso dimensionar, né? Então, tudo que é na minha peça precisa ter dimensões para poder ser fabricado conforme essas dimensões, né? Então, isso é a cotagem. Então, são símbolos que vai padronizar as informações dimensionais do meu desenho. Então, primeiro, o que compõe a cotagem? Então, eu tenho a chamada linha auxiliar. Você viu que a gente viu que tinha a linha lá, ó? Tem uma linha mais fina, para não confundir com essa linha de aresta e contorno visível, tá vendo? Então, é uma linha fina, onde eu vou estender a minha peça. Então, eu nunca vou colocar essa linha de cota na minha aresta de contorno aqui. Por que que não pode fazer? Bom, primeiro é a norma, né? A norma ABNT pede para fazer uma certa distância. E também, pessoal, se minha peça for complexa e eu colocar as linhas de cota em cima, vai ficar difícil de eu ver, de eu enxergar ali o desenho da peça. Então, na hora de fabricar, fica um pouco difícil a leitura, dificulta. Então, acaba que não fica bom. Você polui o desenho, então é bom dar um espaçamento. Então, esse espaçamento aqui ele é essencial para você conseguir enxergar o que vai fazer na peça. Então, aqui, ó, você dá então, uma extensão com essas linhas de chamada, que é a linha auxiliar, e a linha da cota, que pode ser essa setinha, pode ser uma reta inclinada aqui, assim, ó, segmento inclinado. Vendo? Então, tem uma linha auxiliar, a linha de cota e a dimensão propriamente dita. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo que aqui eu estou representando um furo, ó. Então esse furo, ele tem uma linha tracejada, onde vai estar representando o centro.
Essa linha aqui, ó, tá vendo mais grossa? Quer dizer que é uma aresta. Se eu tô olhando essa peça de frente, eu sei que tem um furo. Tá vendo que tem um furo nela aqui, ó, mas não tô vendo o furo. Eu sei que ela existe, então ela vai estar tracejada. Tá vendo que aqui também tem um rasgo, tipo uma espécie de rasgo aqui, ó. Opa, então beleza. Então essa aresta aqui, olhando de frente, também não enxerga, ela é tracejada. Então percebam, pessoal, esses elementos do meu desenho, certo? E esses valores aqui, pessoal, geralmente, cadê a unidade? Você pode colocar a unidade, até para não deixar o desenho poluído e carregado demais. Isso pode ser feito na legenda do desenho, né? A legenda é um cantinho que tem embaixo ali no canto direito do desenho, onde se estabelece qual que é a unidade, se é milímetro, se é metro, centímetro, né? Enfim, qual que é a unidade de medida que está sendo utilizada para projetar essa peça, né? Bom, os símbolos, pessoal, também tem uns símbolos, né, para entender as recomendações, os detalhes, né? Então, por exemplo, se eu estou desenhando essa peça no primeiro diedro, eu tenho esse símbolo, se é no terceiro diedro, eu tenho esse símbolo. Então, eu simplesmente inverto aqui a posição do meu losango, tá vendo? Que está a base virada para um lado e ela vai virar para o outro. Basicamente é isso. A diferença do primeiro e do terceiro diedro, pessoal, é só uma posição, é como se fosse espelhado. Então não tem nenhuma diferença significativa, né? Bom, passando para a parte agora de seções, né, pessoal? Então a gente precisa, né, dependendo do meu desenho, do seu nível de complexidade de detalhes, alguns detalhes que principalmente aqueles não visíveis, aquele que eu não consigo olhar a peça inteira. Então eu preciso fazer alguns cortes em áreas específicas para verificar detalhes, né? Bom, então, por exemplo, então eu determino um plano, eu posso fazer um corte, né? Ou um corte, uma seção. O corte, ele olha toda. Quando eu faço o corte, eu olho tudo que está para trás. Quando eu faço a seção, então tem diferença entre corte e seção. A seção, eu faço um corte em uma área específica e eu faço só o detalhamento daquela seção em específico. Se eu tratar de um corte, eu tenho que verificar tudo que eu estou olhando ali para trás também, ó. Então, tá vendo? Tem um rasgo aqui, então tem que fazer uma. Então tem que fazer uma representação aqui, assim eu tenho para mim então final. Então tem que fazer todo o desenho. Esse desenho que está aqui também tem que ser feito. E a seção não, a seção é só a parte específica mesmo, onde eu cortei, que é uma área de interesse, para ver esses detalhes. Então essa é a diferença, por exemplo, entre seção e corte. Quando falar em corte, é um corte específico, mas tem que ter toda a peça desenhada, e a seção é uma parte bem específica mesmo da minha peça. Bom, pessoal, no desenho também eu tenho que especificar o que a gente chama de tolerância. O que vem a ser isso? Então, quando eu fabrico uma peça, é, a- aquele desenho é o chamado mundo ideal. Então, é como a peça desejavelmente já tem que ser. Só que nem tudo ali, né, a gente consegue cumprir 100%. Então, a gente pode ter erros. Então, pode ser erro de origem do operador, pode ser origem da máquina, né? Então, minha máquina pode estar desbalanceada, então ela gera vibração, e com isso a minha peça sai com as dimensões fora do especificado. A ferramenta pode estar já com a fiação também já debilitada, uma fiação ruim, também vai gerar falhas na minha peça, né? Então, tudo isso gera erros. Então, esses erros, eu tenho que levar algum desses erros em consideração. Então, para isso, eu posso projetar minha peça com algum erro relativo, que no caso a gente chama de tolerância. Então, o erro permissível que minha peça pode ter, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça aqui com um diâmetro de 28 milímetros. Então, ela pode ter uma variação variando de zero ou até negativamente de 0,021 milímetros, ou seja, eu posso eu posso ter ela a dimensão mínima de 28 menos 0,021 e máxima de 28. Então, ela pode orbitar em torno desses dois valores. Então, não precisa ser exatamente 28. Ela pode orbitar, ou seja, ela pode variar entre esses dois valores. Então, isso é a tolerância. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de furo e um eixo, então eu vou ter uma tolerância aqui no caso para casar ali, né, o furo e o eixo.
Então, se aqui é negativo, aqui vai ser positivo, justamente para poder ter a tolerância. Ela pode ser realizada com interferência, com folga ou um ajuste incerto. Depende, então, das tolerâncias do conjunto das duas peças, né, para gerar o conjunto. Né? Então, tá vendo ali, ó, foi como eu falei, ó. Então, em uma peça, ó lá, ela vai ter 28 de dimensão máxima e 28 menos 0,021. Então, ela vai ter uma dimensão mínima de 27.979. Se eu fizer um menos o outro, eu determino a tolerância, ou seja, é o tanto que ela pode orbitar de uma tolerância mínima a uma máxima. E o mesmo vale do eixo para o furo. Então, aqui, pessoal, são exercícios aí, são não avaliativos, e aqui a gente chega na nossa primeira atividade. O que vocês vão ter que fazer? Então, a partir da análise do desenho, vocês vão responder as perguntas. Então, por exemplo, quais as dimensões do rasgo de chaveta? Bom, isso aqui é um rasgo de chaveta, né? Então, beleza. Qual que é a dimensão? Então, ela é 20, ela tem 20 mais 3 de raio aqui, ó. Então, ela é 20, 3 de raio, 3 de raio. Então, ela é 20 por Então ela é 26, né? Então é 3, 3, 6. Então ela é 26 por 6, né? Então eu sei que é essa a dimensão do rasgo da chaveta. Existem no desenho partes planas derivadas de superfícies cilíndricas? Bom, basta ver essa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, até pela seção aqui, ó. Aqui é uma parte cilíndrica, ali eu sofri um corte, ó. Então aqui era um cilindro, foi um corte, ela foi derivada de uma parte cilíndrica. Por onde eu posso identificar? Justamente pela seção DD. Né? Qual tipo de furo representado no desenho do eixo? Bom, aqui então eu tenho um furo roscado aqui, ó. Eu tenho um furo roscado, que aqui eu tenho uma rosca, ó, tá vendo? Ó? Onde eu sei que tem a rosca? Aqui, ó, essa determinação de rosca, que é M8 por 20, 1,25. Ok, pessoal? Aí vocês conseguem responder aí as... Certo, pessoal? Cristina, é aqui. Oi? Pode falar. Cristina, mano. Certinho? Bom, pessoal, além disso, o que que é bom vocês também fazer? É, vem aqui, ó, conteúdo do curso, vocês acessem a apostila, principalmente para responder essa primeira parte, certo? Bom, eu fiz aqui, pessoal, o que eu falei é uma espécie de resumo. Então, ali é um resumo do material. O que eu peço a vocês é para, principalmente, dar uma leitura, fazer a leitura, para complementar mesmo. A leitura, pessoal, ela é bem simples, bem tranquila, certo? É bem simples e tranquila de fazer aqui, ó. Então vocês podem estar lendo, é uma leitura rápida, simples de fazer, bem tranquila, ok? Por exemplo, eu quero ver sobre a parte de desenho, ó lá no capítulo 3, ó. Nossa, mas tem muita parte. Pessoal, é uma leitura bem tranquila, rapidinho assim, coisa de meia hora vocês conseguem fazer a leitura. Também, pessoal, podem utilizar de outros materiais. Se eu ver que tem bons materiais também, eu deixo disponibilizado na plataforma também, ok? Então, pessoal, vamos partir para a nossa segunda parte aí. É, só um minutinho, pessoal. Tá bom.
Pessoal, bom, desculpa aí, pessoal, tá só resolvendo uma coisa rápida aqui. Então vamos lá. Opa, não é esse aqui não. É outra turma. Então, ele tem aqui um trilho, por exemplo, de grafite, com uma existência diferente. Bom, então, pessoal, vamos passar agora para a segunda atividade. Vamos ler então aqui e ver o que se pede, né? Então vamos lá. Então, após a análise do desenho técnico enviado pelo escritório de projetos, a Dalton deu continuidade ao processo de controle de qualidade das peças. Ele recebeu um relatório do laboratório de metalografia, com as especificações do material que foi utilizado para a fabricação do lote de peças. Será necessário desencadear uma série de ações como conferir no relatório as especificações do material utilizado para a fabricação do lote, e descrever qual tipo de tratamento térmico superficial pode receber, calcular limites dimensionais que mantenham a qualidade e funcionalidade das peças, conforme o desenho recebido, e especificar os instrumentos adequados a serem utilizados na bancada de medição da oficina. Bom, então, pessoal, nessa segunda parte, nós vamos agora abordar, né, a parte de metrologia, né, a parte da medição, né, a parte de materiais, que é a tecnologia aí, e de alguns materiais, né. Bom, então, pessoal, a metrologia, né, então, para extrair informações, por exemplo, de um sistema, processo, equipamento, processar, então, transmitir para outros, né, a gente utiliza os padrões normatizados com suas convenções, né. Para que a gente coloca esses padrões, né? Para padronizar um sistema único de medidas que é aceito mundialmente, né? Que é o Sistema Internacional de Medidas, que é utilizado pelos mais diversos países. Ele foi concebido na França, né? Antes tinha um padrão de medida, só que era o padrão chamado padrão imperial. Ele é utilizado até hoje pelos países ingleses, que foi estipulado na época pelo rei da Inglaterra. Então, utilizava as partes do rei como padrão. Então, por exemplo, a polegada, palmo, o pé, a jarda, né? Então, essas medidas básicas aí, né? E na França, né? Então, teve a concepção do sistema internacional, né? Então, do tempo, da intensidade luminosa, da quantidade de matéria, do comprimento, da corrente elétrica, da massa, da temperatura termodinâmica, né? Bom, e na metrologia, né, pessoal, a gente precisa de um instrumento de medição, né? E para esse instrumento de medição ali, a gente tem duas formas de fazer essa medição. A gente pode fazer ela direta, onde a gente mede a peça diretamente e ela é mostrada num mostrador, ou a gente tem que fazer a leitura, por exemplo, um paquímetro analógico. Se for digital, ela mostra no visor, né? E a medição indireta, ela é para comparar um valor medido na peça, um objeto. Então, por exemplo, eu quero ali fixar um tarugo num torno, e eu preciso alinhar ali, né? Deixar que na hora, por exemplo, de fazer a rotação não tem então um desalinhamento ali, um desbalanceamento desse tarugo, eu preciso então alinhar ele na castanha. Como é que eu vou alinhar? Eu vou usar um relógio comparador. Então eu vou girando a castanha manualmente, e à medida que o meu relógio comparador ali ele vai dando uma divergência ali, né? Ou seja, o que que o relógio comparador faz? Ele pega uma média zero. Se tem uma coisa que está fora, ele vai girar ou para um sentido horário ou para o sentido anti-horário. Então quer dizer que tem algum ponto de desalinhamento. Então, onde tem esse ponto de desalinhamento, o que que eu vou fazer? Vou ajustar minha peça ali na castanha. Uma outra forma também que utiliza é para verificar, por exemplo, empenamento em disco de freio, né? Então, os freios a disco ali, para verificar se tem um empenamento, se o empenamento está fora do especificado do fabricante, então eu fixo numa parte ali é, estrutural do carro, né, onde eu vou, e o relógio comparador vai em cima do disco. Então, à medida que eu vou girando o disco do freio, ele vai verificando se tem então alguma espécie de
desalinhamento, né, por assim dizer, um empenamento. Bom, então, né, dependendo aí do grau de exigência, eu posso fazer das duas formas, ou usar um método direto ou indireto, né, ou utilizar os dois métodos, né. Então, por exemplo, eu tenho a régua graduada, né, que faz medida linear, né, ele é feito de vários comprimentos e né, a gente utiliza até na escola, né, aqueles de acrílico, e os profissionais são feitos de aço ali, né, e tem uma escala graduada, pode ser em milímetro ou polegada, né. A gente tem um micrômetro, né, o micrômetro, pessoal, ele tem um nível de precisão tão grande, ele consegue fazer a medição de espessura de fio de cabelo, né? Então, por exemplo, onde o meu paquímetro, a sua precisão não é tão grande, eu preciso utilizar então algo mais preciso, no caso, um micrômetro. Então, o micrômetro ali, ó, ele lê, né, até centésimo de milímetro até milionésimo de milímetro. Então, ele lê bem isso. E ele tem vários intervalos ali, né? Ele pode medir de 0 até 25, de 25 a 50 milímetros, 50 a 75 e de 75 até 100 milímetros. O paquímetro, né? Esse é o mais utilizado, né? Então, todo mecânico ele vai ter isso aí utilizando, né? Ele é bem versátil, tem resoluções de 0,1, 0,05, 0,02. Eles podem ser analógicos ou digitais, né? E a trena, né, pessoal? Ele é utilizado em vários segmentos, né? Principalmente na área de construção, né? Ele não tem tanta precisão assim, né? Então é mais para medir grandes distâncias, né? Grandes comprimentos. Então, muito utilizado, por exemplo, na construção civil, né? Então, onde eu não preciso de tanta precisão ali, eu preciso ter só uma quantidade mesmo de comprimento ali ou de distância. Bom, indo para outra área, pessoal, a gente tem a área da tecnologia mecânica, né? Então, a tecnologia mecânica, pessoal, engloba tudo de técnicas, novas técnicas que é aplicado na mecânica. Então, seja na área de material, seja na área da manutenção, de informática, ferramentas da qualidade, lubrificação, desenho, ou seja, toda a abrangência da área mecânica, né? Metrologia, materiais, segurança, recursos tecnológicos, na engenharia, manutenção. Então, tudo e qualquer aplicação na área mecânica, né? Que advém ali de uma nova tecnologia, de novas técnicas, a gente chama de tecnologia mecânica, né? Então, por exemplo, indo na área de materiais, né, a gente sabe hoje que tem, né, vários tipos de materiais. Então, a gente iniciou lá com o advento, por exemplo, na pré-histórica, né, o homem pré-histórico fazia suas ferramentas, né, então fazia com pedra. Depois ele começou a manipular alguns tipos de metais, como o bronze, depois o aço. Aí, à medida então que a ciência vai avançando, a tecnologia aumenta, vamos ter também adventos de novos materiais. Então, materiais mais leves, materiais mais resistentes. Então, por exemplo, foi descobrindo então o alumínio, que tinha uma boa relação de peso e resistência. É, Tá? os plásticos, né? Falar alguma coisa? O inox também, né? Oi? Não entendi. Caso o inox também, né? Isso, o aço inox, que é aplicado na área alimentícia, né, na indústria alimentícia, então tudo tem que ser de aço inox para evitar o quê? Que o alimento, né, não tenha contato com aquele material, por exemplo, o aço. Então, o aço, por ser inoxidável, né, não tem, então, contaminação, porque isso aí é prejudicial. Se eu colocar, por exemplo, um aço comum, que ele está sujeito a riscar, a oxidar, né, então esses riscos, essas frestas que tem ali no metal, você está sujeito a aglomeração de micro-organismos, que é prejudicial para o alimento, né? A própria oxidação passar para um alimento também você vai prejudicar o alimento. Então você vai tornar aquele alimento inapropriado para um consumo, né? Também é um exemplo. Os motores, né? Os motores de carro, né? Então a gente saiu do ferro fundido, passou para o alumínio. O plástico, né? Então o plástico substituiu o metal em muitas aplicações, né? São mais leves também, né? Enfim, né? Materiais compostos, como por exemplo fibra de carbono, né? A fibra de vidro,
então na mais variadas áreas aí, né, de material. Bom, então um exemplo aí, né, pessoal, de material mais comum que a gente tem, né, é o aço carbono, né? Então o aço carbono, né, ele é uma liga que é composição ferro-carbono, que ele vai variar de 0 a 2% de carbono, né? Então, esses são elementos predominantes na liga, né? Mas há também pequenas porcentagens então, de manganês, fósforo, enxofre e silício. E essa quantidade de carbono, né, determina a característica do aço e também pequenas porcentagens de manganês, fósforo, enxofre e silício. Então, por exemplo, a quantidade de carbono determina essa quantidade. Então, por exemplo, quanto mais carbono, mais duro é o meu aço e menos resistente ele fica. Então, por exemplo, o ferro fundido que compõe o motor, compõe os blocos do motores, eles são extremamente resistentes à compressão. Então ele aguenta a resistência à compressão ali do virabrequim, do movimento de pistão. Porém, ele não é bom para tração, ele não aguenta tração, ele é quebradiço, então ele não aguenta muita força de tração, ele é extremamente quebradiço. Então, esses aços, perdão, ferro fundido, ele tem essa propriedade. E um aço, vamos dizer, chamado aço doce, que tem baixa quantidade de carbono, ele tem uma boa resistência. Porém, né, ele é menos resistente. Por exemplo, uma compressão, mas porém, para tração, ele tem uma alta resistência. Então, esses aços, pessoal, dependendo da aplicação, eu preciso ter a quantidade de carbono, né, principalmente que é o carbono, ligado a ele aí, né? Ô, Bom, Anderson, pode falar. e tem alguma forma de a gente identificar esse aço na hora da operação? Uma forma de identificar, Isso, ferro fundido, no caso, ele é fácil, né? Identificação, porque ele é mais farelado, né? a única forma de você identificar um material, Bruno, é fazendo a análise de metalografia. Então, é você pegar um pedaço do material e fazer um processo que a gente chama de metalografia, né? Então, a gente retira um pedaço do material, faz um processo ali de polimento, né? A gente lixa ali a peça, faz o chamado embutimento, faz ali um embutimento, depois faz o chamado. Aqui eu estou falando bem, bem rápido aqui, pessoal. Mas caso queiram depois olhar, essa análise metalográfica, principalmente nas indústrias de transformação, né, principalmente metalúrgica, utiliza muito a metalografia. Aí você pega essa amostra e coloca ela em um microscópio. Desse microscópio, você consegue então verificar a microestrutura desse metal. Aí dá para você saber qual tipo de ferro fundido, se é o tal do ferro fundido cinzento, se é o branco, se é o nodular, né? Então você dá para saber qual que é o tipo de ferro fundido, ou se é um aço carbono, pela microestrutura. Então, por exemplo, aí você tem que pegar uma literatura de referência para saber, ó, bom, o aço 1020 tem essa microestrutura, então deixa eu olhar esse aqui que eu estou analisando. Bom, que aço é? Então, esse aço que eu estou vendo, o padrão é igual, sei lá, então trata de um aço 1020, ou seja, ele tem 0,2% de carbono. Não, esse outro aqui é um aço 1045, ou seja, ele tem 0,45 de carbono. Não, esse aqui é um ferro fundido. Então, é só dessa forma você consegue fazer a identificação, né? Óbvio, depende também da experiência da pessoa, ela consegue, dependendo da análise visual, ele consegue ver qual material, mas o mais preciso é pela metalografia. Certo, Bruno? Consegui responder a sua Positivo, seu Anderson. Respondeu sim, certinho? entendi. Então, beleza, deixa eu só mostrar então a segunda atividade para vocês aí. Descreva então, pessoal, qual que é o material aí que o tratamento térmico superficial que esse material pode receber, né? Então é o que está lá no contexto, né? Ó, tá vendo? Ó, a micrografia aqui, ó. Olha lá, ó, microestrutura por micrografia, ó. Então, olha lá, qual que é o procedimento? Ó, um corpo de prova com um disco de carbeto de silício, então é o que eu corto o meu metal que eu quero analisar. Eu faço o embutimento do corpo de prova em resina fenólica, né? Então, ou seja, antes de polir ali o meu metal, eu vou embutir ele, eu coloco uma resina. Essa resina
ela é totalmente inerte, ou seja, ela é feita justamente para não reagir com o meu metal, para justamente ela não alterar a microestrutura que eu vou analisar em microscópio. Feito esse embutimento, eu faço então, eu lixo, né? Eu vou lixar essa minha amostra, desde com a lixa mais grosseira até uma mais fina, para ficar então com a lixa mais fina, pessoal, é quando eu elimino todos os riscos. A minha amostra fica bem polida, quase espelhada. Fiz esse espelhamento, vou jogar então, vou fazer o ataque químico com o nital. O que que é esse nital? Esse nital é 98% ácido nítrico e 2% de álcool etílico. Para que que eu faço esse ataque químico? Para eu fazer uma espécie de revelação da minha microestrutura, para ela ficar mais visível, para dar essa melhor contraste, tá vendo? Para eu conseguir caracterizar ela no momento que eu fizer a análise no microscópio. Aí eu posso, tá vendo, ó? Eu posso fazer ela ampliada desde 50 até 500 vezes, tá vendo, ó? Então eu posso verificar a microestrutura do meu material, né? Então aqui, pessoal, deixa eu só ver então, o que que vocês têm. Essa então aí é a atividade, né? Atividade 2. Bom, a 3, pessoal, então após a verificação do material, vocês vão calcular os limites mínimos e máximos dimensionais que mantêm a qualidade e funcionalidade da minha peça, né? Então aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, né? Vamos só passar para cá para a gente pegar as duas, a 2, a 3 e a 4. Ah, pessoal, peraí, só um minutinho, pessoal. Eu acho que eu. Primeira coisa aí, pessoal, deixa eu corrigir um equívoco. Essa parte aqui, ó, vocês podem esquecer ela, certo? Esquecem essa parte aqui, não acessem aqui, porque tá, realmente não tem a ver. Vocês vão vir aqui, ó. Então vocês vão aqui, ó. Então vocês vão em situação de aprendizagem. Então vocês vão SAP 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Certo, pessoal? Então, eu peço uma desculpa aí que eu achei que tava com a mesma atividade. Não tá, que tá com a diferença. Então vamos lá. O que que é a SAP 1, atividade 2, ó? Então o que que vocês vão fazer aí, ó? Sem ter que lidar com essas drogas que te deixam ainda mais safado. Se me apoiasse Opa, tanto. pessoal, só se puder. Mais parecido da vida. Tem a de cima aí ainda. Oi? Não entendi. Tem a primeira e ainda de cima. Essa aí é a 2, né? A SAP 2, tem a SAP Isso. 1. Não, a SAP 1 eu mostrei que é essa daqui, ó. A SAP 1 tá certa. A SAP 1 é aquela do desenho. Então vocês têm aquele desenho, né? Então a Sim. partir desse desenho vocês vão responder aquelas perguntas. Só que esse tipo de corte aí, ele não tem especificado ele aí. Você tá vendo aqui o corte aqui? Qual? O Onde tá no CC? Facebook, isto. Esse tipo de corte ele não tem especificado. Tem aqui, ó, tá vendo, ó? Hum. Olha, tá vendo aqui, ó? Quando faz assim, ó, tá vendo? Tem A aqui, tem A, tá vendo? Ó, seção A. Uhum. Esse aqui, ó, seção CC, né? E é CC, porque aqui o CC aqui, ele é reto, né? Ele é plano, né? O tipo Isso. do corte dele. Não, mas aqui, ó, tá vendo que é porque tem a peça, tá vendo a peça aqui, ó? Tá vendo que ele tem ele era cilíndrico, aí meio que aplanou as duas faces ali, ó. Sim. Aí cortou, por isso que ele tem essa parte meio redonda aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É porque você não viu, porque você não viu a peça, você vê a peça 3D, dá pra você ter uma noção. Tá vendo, ó? Entendi. Ele era cilíndrico, aí cortou ali, ó. Aí fez esse Uhum. corte, aí saiu essa face plana dos dois lados aqui, ó. Então, beleza. Certinho? Bom, a Ótimo. segunda, a segunda atividade, pessoal, de fato é essa daqui, ó. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escrever as vistas aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, por exemplo, se eu estou olhando essa peça aqui, e aqui estou considerando olhando ela aqui de vista frontal. Sim. Então, qual que é essa vista frontal aqui, ó? Como é que eu vou representar ela? É a Bom, quarta. essa quarta aqui, certo? Essa Certo. quarta vista aqui. Bom, se eu olhar pela, Antes, pela lateral, pode perguntar. uma perguntinha aqui. Qual que é o local mesmo? Você falou pra gente poder olhar essa atividade aí.
Isso, vocês vão aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar. Então, vocês estão na plataforma. Vocês vão aqui, ó, situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem está aqui, ó, tá vendo? Ó, SAP 1, atividade 2, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Então, vocês vão acessar a atividade sempre daqui. Só aquela da primeira lá que está correta. Aquelas outras lá tem um errinho. Então, pode desconsiderar aí, tá bom? Porque agora que eu percebi que tem esse erro aí. Vou até corrigir isso depois. Mas pode considerar essa atividade aqui. Oi? Tá só a SAP 1, então, para usar até o momento. Isso, a SAP 1 lá que está correto. A SAP 2, então, ela é essa daqui, ó. Que é essa do desenho aqui, ó. Certo? Vou colocar um zoom maior aqui, ó. Bom, então vou fazer esse outro exemplo aí, pessoal, e depois vocês desenvolvem elas aí, o restante. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui de frente, né? Então, se eu olhar pela esquerda, então eu pego a minha esquerda e vou olhar essa parte da peça aqui, ó. Qual que é a vista que vai representar essa lateral esquerda? Essa daqui, né? Que eu estou vendo a peça aqui, essa é a lateral esquerda. Se eu olhar pela lateral direita, mais ou menos espelhado, seria essa daqui, né? Que eu estou vendo essa aresta aqui, não estou vendo ela, então vai ser tracejada. Uhum. E se eu olhar ela por cima, vai ser justamente essa vista daqui, né? Bom, agora a gente tem essa outra peça aqui, ó. Se eu olhar ela por cima, a vista que vai representar ela, bom, é essa daqui, né? Essa terceira aqui, né? Tá certo. Se eu olhar ela frontal, né? Se eu olhar ela de frente, vai ser essa daqui, né? Tá vendo? Eu tô vendo ela de frontal, essa vai ser a vista frontal. Se eu olhar ela pelo lado esquerdo, bom, vai ser justamente essa daqui, né? Peraí, não, essa aqui tá me causando confusão. Bom, eu tenho essa daqui, eu tenho essa parte aqui, beleza, aqui. E aqui, tá, e a visível aqui, então é essa daqui, ó, que eu tenho essa parte da aresta tá visível aqui, depois ela fica tracejada, então é justamente essa daqui, ó. Então essa aqui é a minha lateral esquerda. Minha lateral direita é justamente essa, então eu tenho toda ela e o restante aqui ela tá aresta não visível, né? E a vista superior, né, como foi o que eu mostrei aí. Bom, pessoal, conseguiram entender aí? Positivo, tranquilo. Pode mandar Beleza, brasa. então vamos para a próxima aqui, ó. Então o que que vocês vão identificar aqui, ó? O que que é a linha de cota, o que que é a linha auxiliar, o que que é uma linha de contorno não visível e o que que é uma linha de centro, né? Então vocês vão indicar aqui por essas setinhas, né? Que é cada um deles. Uhum. E aqui, pessoal, vocês vão fazer como se fosse um desenho à mão mesmo, não precisa utilizar aqui Vocês vão analisar as projeções, então a partir das projeções, vocês vão fazer a peça em 3D, em perspectiva. Então é mais ou menos sair dessas vistas e fazer para cá, que aqui a gente faz o caminho inverso, né? Sai da peça 3D para as vistas. Então, a partir das vistas, a gente faz a peça 3D. Então, a partir dessas vistas aqui, vocês vão desenhar a peça. Bem tranquilo de fazer essa peça aí. Pessoal, não precisa fazer muito exato, pode fazer mais ou menos aí bem à mão mesmo. Então, o que que eu peço, pessoal? Se vocês quiserem responderem à mão aqui, depois tirar a imagem ali, uma foto e enviar, pode. Fica a critério de vocês. E esse outro aqui, ó, vocês vão desenhar as projeções faltantes, né? E conforme o corte. Então, aqui vocês vão fazer uma projeção aí, pelo menos duas projeções, e fazer o detalhe do corte, ó. Então, eu estou fazendo um corte que vai passar aqui, depois aqui e depois aqui, ó. Então, ele vai representar esse furo e esse furo quadrado aqui, ó. Certo? Então, nós vamos fazer como fosse representar o corte. Vamos mais ou menos nesse aqui, ó. Então, é o momento que você faz o corte, como você representa o corte. Uhum. Ok, pessoal? Por aí, nessa aí tem alguma dúvida, questão? Não. Não? Não. Eu tava meio só com dificuldade só nessa primeira aí mesmo, mas agora você explicou aí, conseguiram? ficou mais tranquilo. Tranquilo? Beleza, então ótimo, pessoal. Qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem aí, tiver na execução, pode mandar mensagem aí, eu ajudo vocês, bom? Beleza. A SAP 3, o que que é a SAP 3? Ó, cadê?
Eu acho que é dos paquímetros. Bom, é aquela mesma peça, só que agora. Cadê o. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular os limites mínimos e máximos dessa peça. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu já passei dessa aí. Já? Tá Pode vendo, falar. tá vendo essa aqui? A letra A? Isso. Você tá vendo que tem 2 menos, né? Que seria o mais e o menos, né? E tem 2 menos. Sim. Isso. Aí como é que seria? Não, você pode ter todos os dois negativos, como pode ter os dois positivos, também não tem problema. Aí eu Aí tenho que você colocar todos os dois negativos, todos os então. dois negativos. Ter todos eles vai ser abaixo, acho que aqui é 32 ou é 40. Tá meio ruim de enxergar. 32, eu acho, uma coisa assim. Acho que é 32. É 32, né? Aí é 32, certo? Certo. Aí vai ser 32 menos 0,2 e 32 menos 0,41. Aí é os limites, né? Tanto que vai ter um maior e um menor. Então, um vai ser o limite mínimo e outro é o máximo. Então, não tem problema. Pode ser todos dois negativos com os dois positivos. Não tem problema isso. Bom, e aqui, pessoal, alguém com alguma dúvida nessa atividade 3? Então, pessoal, e a gente aqui fala da atividade 4. O que ela pede? Vocês vão olhar cada um desses equipamentos e vão identificar aí, né, qual que é o que é, né, o que é o instrumento, qual que é a faixa de medição que ele pode medir, né? Então, qual que é a resolução de cada um deles aí, né? Mas, por exemplo, paquímetro, então pode variar de, sei lá, de 0 a resolução de 0,01, 0,05, 0,02, micrômetro de 0,01, 0,001. Isso aqui, por exemplo, é um traçador de altura, isso aqui é um goniômetro, isso aqui é uma régua, né? Aí vocês vão pesquisando aí. Vocês podem estar utilizando do livro ou estar pesquisando na internet também, pessoal. Fica a critério de você. Para mim era só para colocar o nome, coloquei só o nome só. Só o nome? Não, mas assim, era mais mesmo para reconhecer mesmo. Se quiser colocar, aqui está pedindo uma faixa de medição, é só se quiser também. Mas o importante é vocês reconhecerem mesmo cada um dos instrumentos. Vocês terem noção mesmo. O importante é isso. Colocou então qual que é o instrumento, pode falar. 10 aí é o que, instrumento 10 aí? Esse 10 aqui, ele é uma espécie de micrômetro, só que ele é um micrômetro de contato, ele é mais para medir espessura interna, né? Diâmetro também. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Mas é isso mesmo. Quer ver, ó? Micrômetro de contato, quer ver, ó? Aqui, ó, micrômetro de 3 contatos, ó. Ó, tá vendo? É caro, hein? O bichinho ele é bem preciso, né? Lá, 3 contatos, ó. Dependendo da precisão aí, ele vai ser caro mesmo, né? Então, esse é o micrômetro de 3 contatos. Ok, pessoal? Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tá tranquilo. Então, pessoal, por hoje aí a aula é isso. Se tiverem, então, alguma dúvida, pessoal, algum questionamento, não deixe de procurar, né? Estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí. Pode ser pela plataforma aí, pela monitora, pelo WhatsApp da Lei Corporativa, ok, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a todos, então, uma boa noite, ok? Então, todos com Deus aí. Até a próxima. Amém. Obrigado, hein? Falou. Até mais, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, com Deus aí. Falou.